Quem precisa morar de aluguel tem muita dor de cabeça e trabalho com toda a burocracia e dinheiro que se gasta para fazer um contrato justo. Por isso, o TV Imóveis traz nessa semana todos os esclarecimentos para você locar um imóvel de forma segura. E traz também o quadro Dicas da Construção, falando sobre laje e telhado. O TV Imóveis está imperdível, não saia daí! Para uma locação de imóvel segura, além de documentarmos as negociações, devemos ficar atentos a alguns itens. Ao meu lado, Márcio Scanhoela. Márcio, muito obrigada pela entrevista. Parece bem simples alugar um imóvel, não é, doutor? Mas nós temos alguns itens a levar em consideração. Ana, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo. E existem sim. Na verdade, a gente tem, desde o início da locação, o conhecimento do imóvel, tem que ser até o local, conhecer o local, se agrada, você tem ali todas as benfeitorias e as infraestruturas que o cliente precisa, e depois disso a gente vai ter que trabalhar a ideia do contrato de locação, da relação comercial que está se iniciando entre locador e locatário. Certo. Em relação ao lado de vistoria, que tem que funcionar antes e até mesmo depois da assinatura do contrato, né? Isso. Como funciona? Técnica e fotográfica. Ah, sim. Então não é só simplesmente você chega no local, faz uma avaliação no olhar apenas. Não, ele tem que ter documentado, tem que ser documentado. Se você não documentar, você dá fragilidade para o locatário que pegou o imóvel sem pintura, por exemplo, e vai ter no final da locação uma possibilidade de uma exigência de uma pintura, ou ao contrário, do locador que entregou o imóvel pintado, em perfeito estado, pode ser prejudicado, e que não tem como comprovar essa situação futuramente. Esse caso, doutor, ele serve também para quem trata diretamente com o proprietário? Sem dúvida nenhuma. O proprietário, se for fazer uma locação diretamente, ele vai ter que ter o conhecimento técnico ou buscar alguém da área para poder fazer um contrato de locação adequado para ajustar a relação entre as partes. Agora vamos falar um pouco de contrato e cláusulas. Okay. Quais itens que não podem de forma alguma faltar no contrato? A gente não pode deixar nunca de ter no contrato o valor da locação, a data do vencimento dessa locação, o prazo que você está ajustando essa locação. Certo. E daí, depois disso, você vai ter uma série de cláusulas que não deixam de ser também super importantes, mas que têm que ser avaliadas de acordo com o que foi negociado entre as partes. No caso do IPTU, eu ouvi falar que ela pode ser decidida entre ambas as partes. Isso também seria interessante constar no contrato. Isso é muito importante colocar, tá? As pessoas, elas não conhecem, não sabem que o IPTU inicialmente é uma obrigação primitiva do locador. Ótimo. Por força de contrato, ele pode ser modificado e ficar como uma obrigação do locatário, o que é usual, tá? 99% das relações locatícias, o locatário é obrigado a pagar esse IPTU, mas se não tiver essa cláusula no contrato, ele está desobrigado a isso. Agora, em relação ao reajuste de aluguel, como funciona? Existe uma porcentagem correta disso? É padronizada? Então, o reajuste do aluguel, ele tem que ser anual, tá? É uma previsão legal, o reajuste ele é anual. Você pode ter, dentro de uma gama de índices, a escolha desse índice. É importante estar colocando esse índice também dentro do contrato. Se o índice não existir no contrato, por força de lei, é o menor índice existente. Entendi. Tá? E a forma de reajuste para um comércio? Funciona da mesma forma? Tá. Tecnicamente, o reajuste do comércio também é anual. Tá? Ótimo. O que muda é a legislação. No contrato residencial, você, via de regra, utiliza um contrato de 30 meses. Durante esse período, o locador não pode reaver o imóvel, porque você tem um prazo determinado de 30 meses, e o locatário, se desocupar, vai ter que pagar uma multa, que é uma multa proporcional ao tempo do contrato, e que é calculada de uma forma aritmética, tá? E o reajuste ele não vai ser diferente do índice que eu já te expliquei. Ótimo. Agora, no comercial, que normalmente é de 12 meses, fim do prazo contratual, podem locador e locatário trazer a renegociação a valor de mercado. Ótimo. Sob pena do locador pedir um imóvel. É um prazo inferior, então, no caso 12 meses. 12 meses, um ano. Doutor, agora nós vamos falar de direitos e deveres. Quais os deveres dos locadores?
O locador, primordialmente, ele tem o dever de entregar o imóvel em condição de uso e habitabilidade, porque é o princípio básico de uma locação. Sim, claro. Estar com as contas em dia de água, luz, para que o locatário adentre o imóvel e possa usufruir dele. O contrato de locação nada mais é que um contrato que dá direito à posse por força da locação durante o período que permanecer no imóvel e pagar com as suas obrigações. E em relação às despesas extraordinárias, como reforma, paisagismo, fica por conta de quem? As reformas, elas só podem ocorrer com autorização expressa do locador, né? E se elas são para um benefício do locatário, ou seja, benfeitorias voluptuárias, benfeitorias que ele tem interesse de fazer para uso próprio, é de responsabilidade exclusiva do locatário. As benfeitorias úteis que a gente fala, benfeitorias necessárias, estas sim são de responsabilidade do locador, mas que tecnicamente têm que ser entregues antes da locação em ordem. Sim. Às vezes ocorrer um vazamento, um problema, daí sim se é estrutural de responsabilidade do locador. Perfeito. E em relação aos deveres do inquilino? Os deveres do inquilino primordialmente são o pagamento do aluguel pontualmente. Primeiríssimo lugar? Sem dúvida nenhuma. Sob pena de ser despejado por falta de pagamento. Né? Esse é o maior índice de despejo que pode ocorrer. Né? Ele tem que zelar pelas normas de moral, bons costumes, tudo aquilo que é uma obrigação minha como morador proprietário ou não, é obrigação do locatário. Além dela, está inerente o pagamento do aluguel, né? E pagamento dos encargos da locação, água, luz, IPTU, certo, se for devido no contrato. Basicamente é isso. Existe um percentual padronizado para multa? Vamos supor, eu atrasei, como que funciona? É estipulado também em contrato, provavelmente, sim, né? Mas sim, como que é essa forma de cálculo? Então, vamos lá. Se não tiver no contrato, não tem multa. Tá? Você tem um vencimento, certo, você não tem multa. Você tem correção, você tem reajuste de correção desse valor, mas você não tem a multa. A multa, ela usualmente é de 10%. Certo. Tá? Há uma certa confusão com o Código de Defesa do Consumidor na multa por causa de prestador de serviço, que na verdade daí é de 2%. Para contrato de locação, que existe uma legislação específica, você tem como base 10% de multa por atraso. Bem, a lei do inquilinato, ela permite que o proprietário exija do inquilino somente um tipo de garantia no cumprimento de contrato. Qual é esse procedimento? Então, o locador ele pode se tratar diretamente com o locatário e fazer uma locação sem garantia. Tá? Isso também é previsto na lei. Normalmente, o que a gente sempre utiliza, as administradoras, são um aluguel com garantia locatícia, que você vai poder usar ou a fiança, que é o mais usual e o mais utilizado, tá? O seguro fiança, que é uma modalidade de um seguro, como um seguro de um veículo, certo, mas daí a avaliação do crédito é da seguradora, a seguradora que vai dizer, ó, esse inquilino pode ser avalizado pela seguradora. Daí você tem o título de capitalização e o calção locatício. Ainda o mais utilizado no interior é o seguro fiança. No estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, já existe um crescimento muito grande para o seguro fiança. E agora falando sobre a denúncia vazia, caso o proprietário queira retomar o imóvel. É um procedimento um pouco complicado de se lidar, não é? É um procedimento que só pode ser utilizado no contrato de 30 meses ou mais, tá? Ótimo. Quando existe um contrato de locação com prazo inferior a 30 meses, existem outros meios que o locador pode pedir o imóvel, mas não pela denúncia vazia. Certo. Ele vai pedir para uso próprio dele, tem que avaliar condições técnicas, se ele não tem um outro imóvel, ele vai pedir para uso de ascendentes, pais ou descendentes, filhos, que também é a mesma situação, tem que se comprovar que há necessidade desse pedido. Tá? Caso contrário, para fins de reforma, que é a última modalidade do denúncia cheia que a gente fala, mas daí tem que ter uma ampliação de imóvel, uma série bem complexa. Na denúncia vazia, o contrato tem que ser de 30 meses ou mais. Vencido esse prazo, o locador pode pedir o imóvel, é um pedido simples mesmo, é um pedido de eu quero o imóvel, não tenho mais interesse em continuar com essa locação, e deve ter que recorrer ao Poder Judiciário.
Perfeito, doutor Márcio. Nós poderíamos ficar por horas aqui conversando, que o assunto realmente é bem extenso, mas o nosso tempo é curto. Eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui para o TV Imóveis e a sua participação. Muito obrigado. E você não saia daí, voltamos já já com mais um quadro Dicas da Construção. Numa região de fácil acesso a Raposo Tavares e a poucos minutos de shoppings e hipermercados, surge o Granville Guanabara Residencial. Um empreendimento com toda a infraestrutura e segurança que a sua família merece. Apartamentos de 2 dormitórios entregues com acabamento completo e uma ampla área de lazer que conta com piscinas adulto e infantil, playground, salão de festas, boulevard e churrasqueira. Venha conhecer os apartamentos decorados e conferir de perto as melhores condições de pagamento para morar no que é seu ou investir em uma das áreas que mais crescem em nossa região. Use o seu FGTS na entrada e aproveite essa oportunidade, pois estamos na última fase de lançamento. E atenção, nesse mês, o Granville paga a sua escritura. Mude já! Plantão de vendas na rua Jaziel de Azevedo Ribeiro, 255 em Votorantim. Telefone 3023-2012. Granville Guanabara. O melhor custo-benefício na melhor localização. E sua construção, em que fase está? Nessa semana, o TV Imóveis quadro Dicas da Construção traz tudo sobre laje e telhado. Como vocês acompanharam no TV Imóveis da semana passada, foi falado sobre alvenaria. Chegou no ponto da laje, então estou aqui para falar sobre lajes e sobre o telhado. A laje é um elemento estrutural que proporciona o travamento da construção, a sustentação de outros andares e do telhado. Proporciona também segurança nas habitações, além do conforto térmico e o conforto acústico. As lajes pré-fabricadas são industrializadas de maneira sustentável. Em algum tipo de galpões não há necessidade de colocar a laje. Às vezes o pé direito é muito alto e o custo seria muito elevado para a colocação de uma laje muito elevada. E os vãos de galpões são grandes, então fica inviável às vezes a utilização de lajes. As lajes pré-fabricadas são formadas por vigotas ou painéis treliçados, elementos de enchimento que são geralmente cerâmicos ou EPS, mais conhecidos por isopor. Armaduras de distribuição e negativas são necessárias para complementar a laje na obra e assim a gente poder concretar na obra e finalizar essa etapa da construção. A concretagem na obra deve ser feita sempre com acompanhamento do responsável técnico e com o controle tecnológico. A diferença entre lajes treliçadas e laje painel treliçado é que no painel treliçado o acabamento já é dispensado, podendo apenas receber uma pintura, eliminando etapas e reduzindo custos para a obra, como revestimento, reboque e necessitando apenas uma pintura para finalizar a obra. Cada laje depende de um cálculo específico. Esse cálculo tem de ser feito por profissional habilitado, devidamente registrado no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Sua altura está diretamente relacionada ao vão, à sobrecarga que ela se destina e a condição de apoio também interfere no cálculo da laje. A condição de apoio pode ser engastada, semi-engastada ou apoio simples. Então, esses fatores interferem na especificação e altura da laje. Existem normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que determinam e especificam o tipo de laje que pode ser utilizada em relação à sua altura. Então,
não podemos tentar reduzir o custo da nossa obra utilizando uma laje de baixa altura, pois teremos uma laje que não será eficiente e não funcionará para a determinada obra. Então, cada laje tem de ser calculada para que ela se destina, levando em consideração o vão, a sobrecarga e a condição de apoio, para que tenhamos uma laje com a altura necessária, a armadura necessária a que ela se destina. Agora, falando dos beirais, eles servem para proteger as paredes da umidade, da insolação e também para efeito arquitetônico. O cálculo ele é diferenciado em relação a uma laje sem beiral. Com certeza, temos de levar isso em consideração. No dimensionamento dos beirais, as armaduras negativas são necessárias para garantir a estabilidade na construção. Em relação ao escoramento, algumas lajes podem ser autoportantes e dispensam qualquer tipo de escoramento, mas a grande maioria, e são lajes com vantagens econômicas, elas necessitam o escoramento, seja de madeira ou metálico. Em lajes pré-fabricadas é possível retirar o escoramento com antecedência, assim com prazo muito curto, aproximadamente 7 dias. Já nas lajes convencionais ou maciças, que são elaboradas diretamente na obra, é necessário às vezes ficar 21 ou até 28 dias com escoramento para perfeita cura da laje e para retirada desse escoramento. Em caso de piso superior em múltiplos pavimentos, dependendo do prazo de execução de cada laje, há necessidade de um reescoramento para que se possa dar andamento e subir novos pavimentos. Então é muito importante considerar isso, que às vezes a laje que está no nível inferior não está pronta ainda para receber a carga. Então esse reescoramento deve ser previsto. Até este ponto, chegamos ao final da concretagem da laje. Temos uma estrutura sólida e podemos iniciar o trabalho do telhado. O telhado ele pode ser em estrutura de aço ou de madeira. As telhas podem ser de barro, de fibrocimento ou de concreto. Com relação à estrutura do telhado, ela pode ser em aço ou em madeira. Dependendo dos vãos, quanto maior for o vão, maior a vantagem se usar a estrutura de aço. E para vãos normais, a estrutura em madeira ainda é mais econômica. Existem alguns produtos novos no mercado em que mesmo estrutura para pequenos vãos, a estrutura de aço se torna bastante econômica. Com relação às telhas, nós temos telhas do tipo de barro, fibrocimento, de concreto e inúmeros outros tipos de telha. E isso vocês vão acompanhar no próximo programa. Eu gostaria de salientar a vocês que uma laje pré-fabricada, ela é fabricada com controle tecnológico dentro de uma indústria com acompanhamento de profissionais responsáveis. E quando você utiliza de uma laje pré-fabricada, você tem toda a especificação de projeto e toda a especificação técnica para que tenha um resultado favorável. Ela chega à sua obra devidamente etiquetada, numerada e com o desenho de montagem, para que você facilite o trabalho na obra e não haja improvisos, como geralmente ocorre em construções em que não há um planejamento e é feito à forma, sem acompanhamento técnico, colocado armaduras às vezes ineficientes e que possam comprometer a sua obra. Bem, espero que você tenha aproveitado todas as informações. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência e até a próxima semana com mais uma edição do TV Imóveis.